Trabalhemos também Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. E dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégio ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprime senão um profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias excitações. Entretanto, ainda aí contemplamos a filha de Magdala, que é a Madalena, renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da boa nova e o discípulo frágil conduzido à glória espiritual, e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. Bonita mensagem. E ela veio seguida exatamente dos cadáveres, para a gente compreender então como fazemos isso. E por que cada vez mais a gente vai se comportando como um cadáver. Vamos lá. 33. Trabalhemos também. É um chamado a mais. E diz assim. É importante nós entendermos que esse versículo ele está em Atos 14, 15. Quer ver? (14:15) Em Listra. Listra é a cidade onde eles estavam pregando, tá? Listra. E aí está dizendo assim. Em Listra. Vou ler só um pouquinho do versículo para a gente entender. Em Listra estava sentado certo varão, fraco dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, nasceu assim, o qual jamais havia caminhado. Ele ouviu Paulo falando, o qual, fitando e vendo que tinha fé para ser salvo, na verdade a gente traduz que vendo que ele tinha já merecimento para sair do sofrimento, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. Ele saltou e caminhava. As turbas, vendo o que Paulo fizera, levantaram-se a voz, dizendo em língua licaônica, os deuses que se assemelham a homens
desceram a nós. Está endeusando Paulo. E chamaram a Barnabé de Zeus, porque estava Paulo e Barnabé na cidade. E Paulo de Hermes. Então, pegou o nome dos deuses que eles acreditavam, os gentios, e deu para Barnabé Zeus, a reencarnação de Zeus. Nós também fazemos isso, a reencarnação de Zeus. E Paulo era a reencarnação de Hermes, visto que ele era o que comandava a palavra, o que pregava. O sacerdote de Zeus, cujo templo estava diante da cidade, trazendo touros e coroas para os portões, já veio trazer as oferendas. Olha, para eles, na cabeça deles, vendo aquilo, era assim, a reencarnação de Zeus e de Hermes. Então, como havia um templo de Zeus naquela cidade de Listra, um dos sacerdotes do templo correu lá e já veio trazer as ofertas deles, que eram touros e coroas para os portões. Queria, com as turbas, sacrificá-los. Os touros já iam sacrificar. Os apóstolos Barnabé e Paulo, ao ouvir isso, rasgando as suas vestes, correram para a turba, gritando, dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, sujeitos aos mesmos males que vós, e estamos evangelizando a fim de vos voltardes, afastardes destas coisas. Vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e permitiu todas as nações andarem nos seus próprios caminhos. É interessante. Então eles estão vendo aqui, você vê que o evangelho é uma coisa que pode até hoje. Então, aqui nós vamos ver exatamente essa passagem, como Paulo e Barnabé reagem. Muitos aproveitam essa idolatria que nós tendemos a ter, nós seres humanos temos, quando vê alguma coisa que a gente não explica, antes de procurar saber como é que faz, e se aquilo não é um truque, já idolatra, que nós trazemos a natureza nossa de idólatras, né? Então, muitos se aproveitam disso e vão ganhar dinheiro na vida aí dos outros, dos idólatras. Eu falo que os ídolos gananciosos, financeiros e materialistas só ganham dinheiro com os idólatras materialistas, financeiros e gananciosos. Não é impossível um Deus, um ícone espiritualista ganhar dinheiro com seguidores espiritualistas. É impossível. Mas se ganha, são os idólatras. Então, sujeito às mesmas paixões. Então vamos lá. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. Esse grito que ele deu. Para com isso, né? A família cristã muitas vezes há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra, da cidade. Ele está falando aqui que devido à cultura, os costumes, a gente tende a perpetuar isso para outras gerações sem sequer fazer uma análise se aquele costume, se aquela cultura é boa ou não, ajuda ou não, evolui ou não. Muitas vezes nós somos idólatras aos costumes. Quer ver uma coisa? Uma coisa é ser a história, e a história deve ser preservada, deve, mas costumes não. Os costumes nos enraizam. Aqui entra uma coisa que gera polêmica quando eu falo, mas eu falo, né, porque a ideia é fazer que a gente cresça e evolua. Muitos erros na Bíblia foram cometidos porque as pessoas seguiram costumes e tradições. Como nós falamos no sábado passado, às vezes esses costumes e tradições superam as leis de Deus, de tão forte que fica, e porque são ensinados muitas vezes pelos nossos pais, com quem a gente ama.
Mas nós sabemos que é um grande erro. Então muitas vezes a gente vai num determinado local e que a cultura e o costume reza que deve fazer determinados comportamentos. A pergunta aqui é, para qual sentido isso? O que é que eu ganho nisso? Não está na hora de mudar? Porque alguns costumes começaram como cultura e costume, mas no final a gente viu que existia um fundamento. Por exemplo, a circuncisão na época do Antigo Testamento, que eles começaram a utilizar como batismo, que a gente sabe que o batismo não existe, tanto que circuncisava somente homem, não tem como circuncisar mulher. Então a mulher não era batizada? Não, não era. Ué, então só os homens iam para o céu? É estranho, né? Então a gente faz essas perguntas. Bom, mas independente disso, a circuncisão. Mas por que a circuncisão foi colocada como um procedimento do batismo? Porque começou a se dar muita doença no homem que não era circuncisado. Então, naquela época não tinha uma medicina. Então, diziam-se assim, acreditava-se assim, que os homens, porque o povo, os hebreus, eles são um povo um pouco machista. Um casal, por exemplo, só vou citar aqui, para ser abençoado, o primeiro filho tem que ser homem. Se o primeiro filho não for homem, aquela relação não é abençoada, tá? As bênçãos de Alá vêm do filho homem, não pela mulher. Bom, então os homens, quando tinham os filhos, adoeciam e morriam. Então eles entendiam que, por ele não ter, que tinha que haver um ritual para libertar o sexo masculino, que era a bênção de Javé ao povo. E aí então eles perceberam que circuncisando a criança, a infecção desaparecia. Dava de curar, dava de tratar. E aí os homens pararam de morrer pelo processo da inflamação. Pronto. Então, veio uma cultura, veio um costume que promoveu a evolução de um povo. Seja mesmo dado por algo simples, é batismo, assim quando está abençoado, a inflamação não prolifera, né? A gente sabe que é óbvio que não prolifera, né? Mas não é por causa que é a bênção de Deus, tá certo? Bom, mas há costumes e há culturas que empobrecem um povo, amarram um povo para crescer, evoluir, desenvolver, tá certo? Limita o povo a se renovar. E é nesses costumes que a gente tem que trabalhar para se libertar deles. Então vamos lá. A família, então nós estamos no versículo dizendo assim: a família cristã muitas vezes há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Todo aquele povo queria manter as mesmas coisas. Eles eram gentios. Os missionários, Barnabé e Paulo, da revelação, não possuem privilégios. Nenhum missionário possui privilégio. Se você vai sair pregando, se você vai sair ensinando, não tem privilégio para você. E eu vi muitas pessoas acreditarem assim: mas se a gente está fazendo caridade, a gente está protegido. Não, não tem isso. A proteção que você tem é aquela que você conquista. Ninguém vai te dar por você estar trabalhando a serviço de Deus. Não funciona assim. Não funciona mesmo, tá? E eu falo que é um grande erro acreditar nisso. Tem muitos líderes religiosos que têm uma vida escusa, errada, torta, sei lá, como a gente quiser chamar, e vai servir supostamente a Deus num determinado período. Vai cair em obsessão e vai ser destruído.
tá certo? Não se pode acender duas velas dos deuses, ou se é de um ou é de outro. Então, neste caso que nós estamos falando aqui, não existe exceção para os pregadores, para os ensinadores, para os missionários da revelação, que está falando aqui, né? Não existe. Ele tem que fazer o jejum dele, ele tem que fazer a reforma íntima dele, ele tem que estudar, ele tem que crescer, ele tem que progredir, ele tem que caminhar, ele tem que merecer proteção divina. Ponto final. Funciona assim. E aí ele está dizendo assim, ó, as realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial, muitas vezes a gente viu Pedro fazendo milagres, Paulo fazendo milagres, e muitos outros a gente viu fazendo vários tipos de trabalhos incríveis, né, no campo espiritual, inclusive no campo material. E então ele está dizendo, essas realizações que poderíamos apontar por graça, olha, ele tá tendo esse poder porque ele está servindo a Deus, né? Ou prerrogativa especial, olha, isso é devido, ele está servindo a Deus, nada mais exprime senão o profundo esforço deles mesmos, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Olha, o Emmanuel está falando bem claro que o que a gente vê uma pessoa fazendo a serviço de Deus, ele não está fazendo por concessão, ele não está fazendo porque ele está servindo a Deus, nunca foi assim. Ele está fazendo porque ele se tornou uma pessoa capaz de fazer, e Deus o abençoa e entrega àqueles que necessitam daquilo que ele adquiriu. Vamos colocar aqui em exemplo. Vamos supor que o médium de cura, né? Então ele começa a curar, tá certo? Ele adquiriu este dom da mediunidade dele de cura. Ele cura, tá certo? Agora, se ele vai ser protegido durante o trabalho de cura dele, é uma outra história. Porque é aí o que a gente viu João de Deus, tendo uma vida escusa, errada, falha, e promovendo uma ação supostamente caridosa, a gente engana o mundo, gente, mas não engana Deus. Então é impossível que um espírito de luz esteja auxiliando uma pessoa, um médium, que não é bom. Não é possível, gente. Quem está auxiliando? O mal. Óbvio. É isso que nós estamos falando claramente. Tudo que aquela pessoa faz a serviço, em nome da bondade, e consegue ter êxito, não está dado a ela concessão, ou seja, dado a ela o direito, você pode seguir sua vida como você quiser, errada, falha, sendo bandido, enganando, trapaceando os outros, mas na hora de falar de Deus, nós vamos te dar toda a proteção. Não existe. Não existe. Tá certo? Então, ele está dizendo assim, as realizações que nós poderíamos apontar, ou prerrogativa especial, nada mais senão o profundo esforço dele mesmo. Ele estudou, ele se transformou, ele fez reforma íntima, ele cresceu, ele evoluiu, ele progrediu, no sentido de aprender e aplicar com Jesus. Aí quando ele está preparado para aplicar com Jesus, aí sim, o Cristo dá a ele os doentes, que ele vai poder ajudar. O Cristo não fundou com sua doutrina um sistema de deuses e devotos, que é isso que muitas religiões fazem nós acreditarmos. Uns são deuses especiais, evoluídos, e nós somos os devotos seguidores. Essa diferença de casta. Não foi isso que ele criou. Separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinada a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. O sistema que Jesus nos falou, nos ensinou, as leis de Deus, coloca
todos nós dentro das mesmas possibilidades. Qualquer ser humano, o ser mais horrível da Terra, vamos colocar ele, um Alexandre de Moraes aí, põe estranho ali, porque hoje ele está sendo considerado internacionalmente o cara. Vamos colocando os nomes reconhecidos pela história que cometeram. Hitler também está dentro do padrão, né? Cometeram crimes reconhecidos pelos seres humanos. Estou brincando, mas tá, né? É verdade. E vai se tornar um espírito evoluído, vai se tornar um homem bom, vai evoluir, vai crescer, vai progredir, vai caminhar. Não, ninguém é tolhido do progresso. Todos estamos de igual para igual, conforme a vontade, a predisposição de caminhar. E quando perguntarem, inclusive, Hitler um dia poderá ser santo? Com certeza. E se ele não puder ser santo, Deus não é justo. Tá certo? Deus não será justo. Ele tem que dar o mesmo direito, a mesma condições para todos os seus filhos, sem exceção. Então ele diz assim, separados entre si, criou um vigoroso organismo de transformação, renovação, crescimento, aprimoramento, para que todos os corações sedentos de luz, amor e verdade busquem isso. Sedento, quero, sinto sede, falta, necessidade. E aí eu começo a caminhar. No Evangelho, vemos Madalena, está falando, arrastando dolorosos enganos. Agora ele vai mostrar alguns personagens bíblicos que cometeram erros, mas que se reformaram, porque Deus não os impediu de se transformar em seres humanos melhores, como não impedirá nenhum desses que eu citei em virar seres humanos melhores. Tá certo? No Evangelho a gente vê Maria Madalena arrastando dolorosos enganos. Paulo perseguindo ideais salvadores. Paulo acreditava que ele estava fazendo certo. Ele matava os cristãos, literalmente. Se alguém perseguia os cristãos, matar ele matou pouco, tá? Mas perseguiu, queria aprisionar, queria impedir. Ele adorava Moisés, ela acreditava nas leis de Moisés e não entendia Jesus. Pedro, negando o divino amigo, está negando o divino amigo. Negando o divino amigo. Pedro sentiu-se fraco, e na hora dele dizer, não, eu sou realmente o apóstolo desse homem, ele ficou com medo, como muita gente fica com medo. Marcos em luta com as próprias excitações. Marcos, a gente vai ver estudando um pouco o perfil psicológico dele. Ele era um homem, ele não tinha fé, falando assim claramente, porque ele duvidava demais, ele hesitava muito, ele tinha muitos temores, né? Então ele realmente ficava sempre indeciso. Ele tinha muitos temores de conflito, de perseguição, de ruptura do grupo cristão. Então, entretanto, ainda aí ele está dizendo, contemplamos a filha de Magdala, que é a cidade onde Maria Madalena nasceu, que ela chamava Maria Madalena de Magdala, renovando no caminho redentor. Aí ele diz assim, o grande perseguidor convertido em arauto. Primeiro a Maria Magdala foi renovada no caminho redentor. Ela estava enganada nos caminhos dela. Ela tinha feito diversas escolhas enganadas. Ela está então condenada ao inferno para sempre? Não. Veio Paulo, e Paulo se transformou do perseguidor convertido em arauto da boa nova. Por isso que eu falo que eles vão ficar pessoas boas, vão reconhecer a justiça, vão reconhecer o que é correto, vão fazer coisas boas. O discípulo frágil conduzido à glória espiritual. Marcos, excitante, medroso. E o companheiro vacilante também, né, transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus.
Essa é a finalidade. Nós estamos na Terra para aprender a nos adaptarmos. Por que adaptarmos? Porque nós vamos encontrar paz, harmonia, felicidade e equilíbrio seguindo as leis de Deus, obedecendo às leis de Deus. Quando eu conseguir isso, quando eu entender isso, eu estou adaptado. E essa é a finalidade do cristianismo. É ensinar-nos as suas leis e, se nós seguirmos, promover a nossa restauração. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria. Aí ele está mostrando para nós aonde nós falhamos. É que nós somos inatos. Dentro da nossa cabeça, a gente está sempre idolatrando alguma coisa ou alguém, de alguma forma. Tá certo? E aí ele diz: o mal de muitos aprendizes procede da idolatria. Aqui se entregam, mas eles estão comparando a eles agora, né? No caso, como ele estava na cidade de Listra, ele está falando assim, ó, olha como que rapidinho você consegue idólatras. Faz um suposto milagre e milhões de pessoas já começam a te idolatrar. Tá certo? Então, olha só, muitos procedem da idolatria, que se entregam, gente. Se entregar à idolatria, quem idolatra não caminha, não evolui, não cresce. Porque a idolatria o abastece. Compreenderam? Quando você se sentir convicto de uma escolha que você não sabe profundamente qual é, mas que você tem aquela total certeza, você está idolatrando. Deus nos deu inteligência não é para abandonarmos. Deus nos deu inteligência para que você tenha uma fé racional. Para que você tenha uma fé não para crer, mas saber por que você crê e por que você não crê. E esse é o homem. Entenderam? Então cuidado, porque a idolatria exatamente faz isso. Por exemplo, eu idolatro, os jovens são muito assim, idólatras. Ele idolatra um cantor. Na cabeça dele, aquele cantor, ele é assim, em cima do palco, fora do palco, em todo lugar, é daquele jeito. Eles não conseguem raciocinar, ver quem são. Não conseguem, não vai conseguir. Porque a idolatria não permite eles se aprofundarem dentro da clareza, enxergar que existe um homem que tem defeitos, que tem uma série de coisas, pronto, comum, e até viciado, e pode morrer até em vícios. E às vezes está dando mau comportamento, está dando mau exemplo, mas a idolatria é exatamente isso. Quando ela chega, ela trava a pessoa a seguir adiante. Ela te prende dentro daquele ponto de idolatria. Inclusive, a gente pode não acreditar, mas os idólatras não leem a vida dos grandes ídolos dele. Não leem. Sabe quando você lança um livro de autobiografia? Aqueles que leem a autobiografia não são idólatras. Observe para perceber isso. E aqueles que não conseguem ler, mas adoram aquele personagem. Por quê? São idólatras. A idolatria e a razão, o raciocínio, são incompatíveis. Incompatíveis. Tá certo? E choca mesmo. É doído. Você falar para um jovem assim, ó, esse cantor que morreu de overdose, vixe, você quer matar ele. Entendeu? Quer matar ele. Então, aí ele diz assim: o mal de muitos aprendizes procede da idolatria que se entregam. Vê a pessoa fazendo uma coisa inexplicável e já idolatra. Em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, ou seja, a idolatria em torno dos grandes homens que deram exemplo de fé viva, dos grandes expoentes da fé, que aceitam. Agora, como que esses homens fazem o que fazem?
que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Eles só são daquele jeito porque eles aceitaram as fórmulas, as leis de elevação. Aí ele fala como que o idólatra vê. Imaginam-nos em tronos de fantasia. Pensa assim que aquelas pessoas santas, evoluídas, aprimoradas, elas estão sempre em um lugar privilegiado, no paraíso, sentada em tronos. A gente é assim, sempre em locais especiais. Nunca algo igual a nós. É uma coisa muito interessante que a idolatria, há uma diferença entre a idolatria e algo mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para você. Quando que eu percebo que eu estou entrando no campo da idolatria e na admiração? Todo idólatra acha que o ídolo é melhor que ele. Todo. Porque senão tem idolatria, gente. Essa é a regra básica. A admiração, você admira um ponto, mas não se vê diferente, no sentido de que a sua capacidade, aquilo, qualquer que seja, não te faz diferente dele, desde que você busque o que ele está buscando. Quer ver uma coisa? Se eu achar que um médico, eu posso idolatrar qualquer coisa. Se eu idolatrar, a diferença de idolatrar o médico e admirar o médico. A idolatria do médico, eu vou dizer assim: esse médico, o melhor médico do mundo. O melhor médico do mundo. Eu admiro o médico e digo assim: esse médico é bom. Ele é bom no que faz, se dedica, estuda pra caramba. Por quê? Porque a diferença entre ele e você é a dedicação dele. Mas a diferença entre você e aquele médico que você idolatra é melhor do mundo. Agora você está querendo dizer que nem você vai ser melhor que ele, se você se dedicar. Isso é uma coisa, e é importante eu entender, para que eu não idolatre um santo, um homem de boa conduta. Olha como ele vai mostrar aqui, ó. Nós imaginamos que eles estão arrojados em tronos, morando no paraíso, no céu, estão tudo ali protegido, tem um monte de anjo protegendo eles. E isso nos faz, ó. E aí diz assim, ó: nós imaginando que eles estão num trono de fantasia e arrojam-se-lhe aos pés, ou seja, se jogam, se arrastejam, arrastejar-se aos pés deles, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Compreenderam isso? Esse é o ponto? E geralmente, gente, dificilmente eu idolatro algo ou alguém que eu não queira me tornar, ou gostaria de me tornar. Por exemplo, vamos supor que eu não tivesse nada, nenhuma tendência, nenhum gosto, nenhuma vontade, não fosse um sonho que eu persigo, medicina. Não é um sonho que eu persigo. Então eu nunca vou ser o idólatra da medicina. Eu vou ser um admirador dos grandes médicos. Mas um jovem, porque o cantor? Gente, eu quero ver um jovem não querer ser famoso, trazer um desejo famoso, glória, seguidores. Aí quando ele vê o cantor é tudo que ele quer. Por isso a idolatria se conecta. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Os idólatras só têm ídolos que é o desejo dele. E uma coisa é importante nós entendermos disso. Para nós não nos fixarmos nessa idolatria,
temos que não perder a razão entre nós e aquilo que admiramos, a nossa capacidade. Isso é importante, porque aí eu vou continuar caminhando para me tornar igual. Compreenderam? A idolatria me paralisa. Eu nunca vou me tornar igual porque eu sou idólatra de alguém. Ele é o santinho meu. Olha a gravidade que nós estamos entrando. Ó, o meu filho gosta de música. Sei lá, gosta de tocar guitarra. Aí tem um conjunto musical e eu vejo que ele gostou do guitarrista. Olha aqui. Já é um alerta grave para mim. Aí vamos conversar. Você admira esse guitarrista ou você idolatra esse guitarrista? Se ele falar para mim assim, esse guitarrista, pai, é o melhor guitarrista do mundo. E você vai passar ele quando? Impossível, pai. O cara é um gênio. Sabe o que vai acontecer? Seu filho nunca vai ser guitarrista. Porque ele já encontrou, o sonho dele foi projetado para o ídolo. Ele quer ser guitarrista, mas encontrou alguém que é insuperável. Isso é o idólatra. O admirador, ele diz assim, pai, esse cara é um bom guitarrista. Aí o pai dele fala, você gosta dele? Sim, eu admiro ele pra caramba, eu quero, você vai ver, vou me tornar igual e mais do que ele. Essa é a admiração. A admiração, a pessoa continua buscando para tornar-se igual e até superá-lo. O ídolo, eu me contento em ser o menor, o inexpressível, e ele o maior, o máximo, o inalcançável. Mas é um sonho meu, profundo, de ser aquilo que eu acho que não tenho condições, nem competência, nem capacidade, então eu transformo esse sonho numa ilusão de alguém que já está lá onde eu gostaria de chegar e acho que não vou conseguir e me satisfaço com ele. Aí eu carrego imagem, figura, tudo dele. É como se eu fosse ele. É como se ele soubesse que eu existisse, mas não sabe que eu existo. É uma transferência. A idolatria é isso. Então ele está dizendo assim, nós fazemos isso que nós estamos falando aqui com os santos. É uma coisa impressionante. Por isso que ele está chamando a atenção aqui, ó. E essa idolatria existe dentro de nós. Então, a gente tem que tomar cuidado. Fazemos isso normal. É uma ou duas ou três pessoas, a gente vai encontrando no nosso caminho pessoas que estão aparentemente admirando um santo, aparentemente diz admiradora de um ícone do espiritismo, do budismo, do cristianismo. Você perceberam que é tênue, é um fio de cabelo entre a admiração e a idolatria. E aí, de repente, quando você vai conversar com ela sobre o personagem, sobre o santo que ela admira, você percebe que é idolatria. E é doído. Vamos lá, vamos explicar isso. E gosto de dar exemplo aqui para não ficar um mal entendido. João Batista, estou completando. Sou seguidor de João Batista, sou admirador de João Batista. Eu via as imagens, assim, as coisas. E aí você começa a puxar assunto sobre aquele personagem, aquele vulto que você se diz seguidor, mais do que admirador. E aí a gente percebe total ignorância a respeito do personagem. Essa é a prova que você idolatra e não admira, e muito menos o segue. Porque se consultássemos esse personagem, João Batista, ele diria, eu não gosto, eu não quero que você me idolatra, eu quero que você aprenda pelos meus ensinamentos, compreenda, cresça, se torne alguém igual e até melhor do que eu.
Mas é isso que essa pessoa não vai fazer, porque ela nunca vai permitir se tornar igual e principalmente ultrapassar aquele a quem ele idolatra. Então a idolatria congela a pessoa por baixo. Por baixo. É por isso que nós não idolatramos Jesus, nós não idolatramos. O Espiritismo não tem a idolatria. Absolutamente nenhum personagem. Nós admiramos o esforço que eles fizeram para alcançar o grau de evolução que eles se encontram. E que isso está a favor isso pode ser alcançado por qualquer um de nós em processo de dedicação. Compreenderam isso? Então, é por isso que eles falou que é uma das bem difícil, bem dura da mensagem de Jesus, né? E ele diz assim, ó, naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Não está falando que você não deve respeitar, não deve admirar, óbvio. Ainda mais se você está realmente se esforçando para segui-lo, você deve admirá-lo bastante. É igual, eu, por exemplo, não sei o esforço que um médico faz para estudar medicina. Então eu não consigo nem imaginar como o que ele encontra, o que ele admira em um outro médico para aprender, que sabe fazer algo que ele gostaria de aprender. Porque eu não sei o trâmite, eu nunca fui. Mas da minha área, eu sei, quando eu vejo alguém fazendo algo, eu falo, poxa, você aprendeu isso. Poxa, eu admiro, porque eu sei o esforço, a dificuldade que você tem para aprender, a complexidade daquele assunto. Então é natural a admiração, o reconhecimento, o respeito por esses grandes vultos do cristianismo e de todas as religiões. Mas, todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais. Eles eram como nós, igualzinho a nós. Não existe uma criação especial para eles, não foi dado nada de especial. O que eles alcançaram e conquistaram foi por esforço próprio, nada foi lhe dado. Que o planeta terreno é a escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhes a grandiosa missão. Aqui é uma forma bem tranquila de falarmos desse assunto, que muita gente se sente espizinhado, né? Tocado, machucado, maltratado ali, porque parece ser um assunto, e muitos também se descobrem que são idólatras de alguma outra coisa, de coisas ou de pessoas, né? Então, mas também nos orienta com muita clareza a diferença entre um e o outro. Saber sobre o personagem que admiramos o faz admirarmos mais ou menos, porque ao você buscar sobre esse personagem, você descobre que ele não é bem assim, então, ou menos. Então, estar aberto a essa possibilidade já demonstra que você não é idólatra. O idólatra, ele não permite, ele não aceita, ele não consegue. Existem alguns santos da igreja que não são santos no mundo depois de desencarne. Foram canonizados no mundo aqui na Terra, mas quando partem para o mundo espiritual não são santos. Quando os espíritos revelaram isso a Kardec, imagine, em 1856, isso foi quem lesse isso aí era uma heresia. Como que está falando isso? Foi santificado, foi canonizado como um santo na Terra. E como você pode dizer, como os espíritos podem dizer que eles, quando vão para o mundo espiritual, não são considerados santos? Por uma questão lógica. Quem determina quem é santo, quem é bom e quem não é Deus, e não os homens a Deus. Então não importa se você canonizou alguém
ou deixou de canonizá-lo. Se Deus achar que ele é e acabou. Certo? Segundo, que a canonização, o processo humano, qualquer que ele seja, todos eles são falhas, cheios de enganos. Então, mais um, que é a canonização, mais uma possibilidade de engano. Achei também outra coisa, interesses por trás para canonizá-lo, certo? Então o que acontece? Quando eu canonizava uma pessoa, eu tinha que ficar correndo para limpar toda a vida que pudesse ser dúbia daquela pessoa, errada daquela pessoa, porque senão isso sujaria o nome do santo, do nome do personagem que foi canonizado. Veja como a tentativa é criar a idolatria. Porque depois de muito, hoje em dia, como tudo está aberto aí para todo mundo, a gente pode pesquisar e você vai saber que muitos não alcançariam hoje uma canonização. E isso é importante nós entendermos, tá? Mas eu só vou aceitar isso e só vou buscar ler sobre os santos, sobre os homens, se eu realmente estiver aberto, se eu não estiver idolatrando. Se eu estiver idolatrando, eu não vou aceitar isso de forma nenhuma. E quem me falar, mesmo que seja a máxima verdade, é o meu inimigo. Porque você, quando uma pessoa é idólatra, você não está ferindo o personagem, você não está denegrindo o personagem que você está falando para ele da verdade. Você está ferindo o sonho dele realizado naquele personagem que ele está idolatrando, no seu ídolo. Compreenderam isso? Não é uma coisa simples, não. Eu não evoluía porque eu seguia João Batista, e João Batista é a evolução que eu quero ser, gostaria de ser, mas acho que não sou capaz. Transferi para ele, ele alcançou, eu idolatro ele. Se você falar dele, você está falando do meu sonho, do que eu lutaria para perseguir. Não, gente, por isso que você vai ver que tem pessoas que não aceitam falar de determinados assuntos, ficam muito irritados, porque você não está falando do assunto, você está falando da crença do assunto. Isso é doido. A gente precisa entender isso. Então, às vezes, até no tentar explicar aqui, eu sei que alguns católicos podem, mas o que o Guto está falando? Por isso que a gente está explicando a diferença, tá? Não estamos falando mal de santo nenhum, mas estamos falando se você vai continuar sendo idólatra ou realmente um admirador de um santo, que vale a pena ser um grande admirador de santos. Aliás, é uma das propostas, um dos primeiros mandamentos. Você tem que ter alguém que você admira, uma pessoa que esteja numa determinada posição que você gostaria de alcançar e tentar segui-lo. Olha aí, ó. Primeira regra da motivacional. Quem estudou isso sabe. Quer ser motivado? Elege aí um que você gostaria de ser. Todo dia de manhã você vê essa pessoa tal, faz a reforma, vou chegar lá, eu vou me tornar igual, eu vou passar, eu vou chegar, eu sou capaz, eu posso, ele pode, eu posso. Isso é admiração. Idólatra é o melhor de todos. Intocável, ninguém pode falar. Inalcançável, eu não sou nada comparado a ele. O autodesprezo tem que haver. Quanto mais você se desprezar e diminuir diante de alguém e enaltecer alguém nessa relação, mais idólatra você é. Porque você precisa transferir o seu insucesso, sua preguiça, sua incapacidade, sua falta de ação, sua incompetência, tudo. Você precisa pegar isso aí num pacotinho que te tormenta a cabeça, porque você é feito, criado em imagem e semelhança de Deus, e falar assim, ó, Senhor, sabe por que eu não consigo? Porque Ele já conseguiu. E sabe o que me descansa, me dá tranquilidade de dormir? Porque eu admiro, eu reconheço que Ele é o que eu queria ser.
e vou dormir. Compreenderam? Ao invés de, se você não tiver isso, sabe o que você vai fazer? Todo dia se sentir culpado à noite por não estar fazendo nada para se tornar igual. Que é o admirador. O admirador, ele tem dois caminhos. Ou ele admira, e aí ele vai fazer tudo para alcançar, ou ele admira e se autoabandona por achar que ele não, por concordar que ele não quer. E aí ele se maltrata. Compreenderam? Então por isso a idolatria é algo que tem que ser banida. E quando for banida, de todas as linhas religiosas, nós teremos cristãos mais entendendo os propósitos do cristianismo. Vai acabar totalmente. E vai entrar os chamados seguidores. Ninguém segue ninguém sem saber para onde vai. Seguidor. Eu quero saber por que você vai por ali. Eu quero saber para onde você vai, por que você escolheu aquela direção. E quero um dia ser capaz de caminhar sem você. Porque seguir é uma condição, não é algo que é definido para sempre. Eu vou te seguir até eu chegar onde eu quero, um destino, um local. É isso. Então, não deixemos morrer em nós essa natureza nossa de progredir, caminhar, evoluir, crescer e admirar os grandes homens que vieram no mundo, nos deixaram seus exemplos. Mas abandone a idolatria, vigie, ensine isso aos jovens que nós estamos falando aqui, mostre para ele. Hoje a gente vê muitos jovens, principalmente nós estamos vendo uma geração depressiva, diminutiva, elas já são de natureza assim, como se tudo que é bom, lindo e maravilhoso está lá fora, no mundo, na internet dela. Ela não é uma coisa maravilhosa, admirável, nada disso, tudo está lá fora, tudo já tem nome. Tem o melhor músico, o melhor religioso, o melhor político, o melhor não sei o que, tudo tem nome aqui fora para ela. Então ela está vazia dela, está cheio dos personagens. Este é o jovem que tem tendência a formar as idolatrias. Geração telespectadora, né? Você fica observando a vida dos outros e a dele não está. A geração telespectadora passa um tempão vendo a vida dos outros, o que acontece com a vida dos outros, e aí ele se afasta de si próprio, porque quando ele olha para si mesmo, ele vai perceber, puxa, está na hora de eu começar a levantar, trabalhar, fazer alguma coisa, me mover, me transformar, me crescer, desenvolver, estudar. E aí eu estou preocupado comigo. Quando eu estou preocupado comigo, olha, quando você começa a trabalhar com você, quando você prioriza você, você começa a se amar. Quando você começa a se amar, acabou idolatria por mais ninguém. Acabou. Porque você vai se auto-admirar.